Mais de 5 milhões de inscritos, mais de 10 milhões e 300 mil provas impressas, 1.727 municípios de aplicação, quase 400 mil profissionais envolvidos. Esses são os números do Enem. Vamos ver como foi esse primeiro dia? Começando com a chegada do pessoal para fazer o exame. A nossa repórter Eliane Benício foi lá conferir. Eliane, é com você. Salve, salve, Landi! Não é que o Enem chegou? E junto com ele, fortes emoções, é claro. Bora saber como o pessoal está se sentindo antes da prova. Acordei 6 da manhã, nem era pra acordar tão cedo assim. E fiquei na cama sentado pensando, coração na boca pra tomar café. Foi um desespero, mas com o tempo tô ficando mais relaxado, que vai dar tudo certo, tem que confiar. Tô bem calma, relaxada, por incrível que pareça. Se você chegar aqui sabendo que você fez tudo que podia, não tem por que ficar tão nervoso assim. Vou pro samba, outro dia eu estudo e assim a gente vai indo. Tem que ter tranquilidade, né? E esclarecimento para fazer uma boa prova. Como será que está batendo o coração de cada candidato por ela? A redação. Curiosidade para saber o tema da redação é altíssima. Redação acho que é a maior preocupação dos alunos, porque exige mais tempo, né? E muitas das vezes é difícil conciliar. Eu acredito que vai ser puxado pro lado da política, eu acho. Mas, assim, um tema específico eu não sei dizer. Tô com medo do tema que pode vir, mas eu acho que eu vou bem. Eu quero muito que caia um tema que seja importante para a nossa sociedade atualmente. Por enquanto é isso, Landi, mas daqui a pouco eu volto. Roda a vinheta. Isso, galera! Hora do Enem ao vivo tá no ar! É democratização do acesso ao cinema no Brasil foi o tema da redação. Mas até para começo de conversa, será que a galera fez tudo o que precisava? Leu o edital, por exemplo? Roda aí. Ao longo do ano, o que os estudantes que se preparam para o Enem mais fazem é ler. Livros, apostilas, textos de todos os tipos. Mas será que eles se lembram de ler o edital do exame? Na verdade, eu não li, não. Eu dei uma olhada ao longo do ano. Assim, sendo sincero, eu não li muito, assim, não li com muita atenção, mas eu dei uma olhada, assim, por segurança, né? É bastante pequena a leitura, é um PDF bem grande, e aí eu acabei não lendo. Muita gente deixa passar batido, mas é muito importante ler o edital. O edital do Enem traz orientações importantes que os candidatos precisam saber para evitar até uma eliminação. Não vale dar esse mole, né? A gente briga bastante para ler o edital, mas nem sempre eles leem, né? É importante saber a hora que o portão fecha, é muito importante saber o local de prova, quais são as ferramentas que você pode usar para poder executar a prova, ou seja, caneta preta de corpo transparente, não pode borracha, não pode lápis, não pode lapiseira, não pode relógio. O celular tem que estar desligado. Isso faz diferença para que eles possam se concentrar e fazer um excelente exame. Então, olho no edital, galera, é importante. Pois é, pessoal, tem que ler tudo. E aí eu tô falando do edital, a cartilha da redação, lê esse material. Ajudou nesse primeiro dia? Para responder, já estão aqui comigo os professores Valmir Cardoso e Marcos Machado. Tudo bem, Landi? Opa, tudo certíssimo, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Valmir, mestre, prazer ter você aqui. E aí, lê o edital, lê a cartilha, ajuda nesse primeiro dia de prova, ajudou? Bom, como a gente viu, Landi, é fundamental ler o edital, ler a matriz de referência, ler também a cartilha. No caso do edital, já foi falado tudo aqui, quer dizer, o que você pode levar, o que não pode levar, a isenção, por exemplo, da taxa está lá no edital e também os resultados estão lá no edital. A matriz de referência, sem dúvida, ainda dá tempo de ler, é só entrar lá com matriz de referência, você encontra os eixos cognitivos, dominar as linguagens, os fenômenos, elaborar propostas, tudo está lá. E também, claro, a cartilha vai dizer o que fazer ou não na redação. Quem leu se beneficiou. Sim, perfeito. Mas bora falar então da tão esperada, todo mundo quer saber a redação, não é? Bom, o tema desse ano, democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí, professor Marcos, o que você achou desse tema?
Mistério revelado. Mistério revelado, as pessoas estavam tensas ali, os alunos, alguns alunos meus apareceram ali também. Apareceram? Apareceram, tensos, falando. Teve uma menina que falou muito sobre, eu acho importante que faça uma coisa sobre política e tal. E não deixou de ser, porque a gente está falando sobre a inclusão de determinado grupo, né, de acesso à arte. Então é um tema extremamente relevante. Acho que tem algumas palavras centrais aí na estrutura da frase tema, né? A ideia de democratização, a noção de acesso também, a gente pode discutir isso em outro momento, a noção de acessibilidade, que também pode permear a nossa argumentação, e essa arte específica, o cinema no nosso contexto, no Brasil, né? Então é importante que a gente entenda cada uma dessas palavras e lendo a coletânea para demarcar a abordagem. E aí, professor Valmir, o que você achou do tema? O tema é bastante interessante, é um tema que muita gente já disse, é simples, mas cuidado. Tudo que é simples tem a sua complexidade, dá para escorregar muitas coisas. Se a gente olha para esse tema, uma possibilidade seria falar, por exemplo, sobre indústria cultural. Outra possibilidade seria falar sobre democratização e acesso, pensando centro e periferia, pensando cidades grandes e as menores. A gente tem gente excluída em todos os lugares, não é só no interior do Brasil, também nos grandes centros urbanos. Então, a gente precisa pensar essa complexidade. Há alguns cuidados, como eu já disse, nós vamos falar deles. Opa, perfeito. Bom, você falou que tem sua complexidade, apesar de parecer simples. Então, complexidade, a gente já pensa possibilidade de tangenciar, né, professor? E aí, quais são as possibilidades para se tangenciar esse tema? Só voltando uma casa, Lange, claro. Eu acho que, indo ao encontro do que o Valmir tinha falado, a coletânea estava muito rica nesse sentido, especificamente o texto 4, que falava sobre essa noção da exclusão, uma exclusão espacial, por exemplo, entre estados, entre regiões, mas dentro dessas regiões, né, de periferias e eixos centrais. Então isso já abria uma percepção muito específica. Agora eu vejo alguns problemas, Lange, algumas coisas me dão medo. A primeira coisa, pessoas que falem sobre a democratização da arte como um todo, por exemplo, museus, literatura, sem falar sobre o cinema. Isso aconteceu muito em 2017, o tema era os desafios da formação educacional dos surdos. Naquele ano muitas pessoas falaram sobre desafios da educação como um todo e não falaram sobre surdez. Isso é um problema gravíssimo. Não é nem o caso de tangenciamento, Lange, nesse caso é fuga, então é importante que a gente fique atento a isso. Um outro erro que a gente estava até comentando agora há pouco é se você focar em um caso específico, por exemplo, da acessibilidade, né, em salas que estão fazendo exibições para autistas, por exemplo, tá? Mas isso é um foco muito específico, você não poderia fazer uma redação inteira sobre isso. Poderia estar ali, mas não pode gastar todas as suas 30 linhas ali, né? Até porque a redação do Enem tem uma estrutura, né, professor? E Exato. E aí, quando a gente pensa nessa estrutura em particular sobre o Enem, a gente pode pensar, por exemplo, positivamente em alguma coisa como salas pequenas de exposição, a utilização dos espaços públicos, como, por exemplo, as escolas, as igrejas ou mesmo os museus. Quer dizer, você pensar os espaços públicos como uma proposição de intervenção social, isso seria uma coisa bacana para você trabalhar. Mas, é claro, você também pode falar da acessibilidade no sentido de pensar as pessoas com deficiência. Como pensar esse cinema acessível? Também é um caminho, mas não pode ser um caminho único. Cuidado, o Enem ele tem várias possibilidades. Como nós já dissemos, você pode, como se fala em corrida de Fórmula 1, né, você pode quicar na zebra facilmente. Olha aí, então melhor não arriscar, né, nesse sentido. Bom, a gente está falando dessa estrutura, tem a estrutura e tudo mais, a proposta de intervenção, como você trouxe aqui, muitas formas de resolver essa questão, né, esse ponto principal das competências aí, da redação, do formato. Bom, a gente tem que pensar dois argumentos, geralmente, né, que a gente conversa por aqui, a tese e tudo mais. Eu vi que no primeiro texto de apoio, se eu não me engano, traz um pouco da história, né, Lumière e tudo mais. Ele poderia ser algo para se contextualizar? Acho que essa é uma ótima questão, Lange, porque eu imagino, inclusive, que esse texto esteja aí para isso, para ajudar aqueles candidatos que estão com um branco total absoluto para começar a puxar um fio condutor, pensar na história do cinema e depois falando sobre a função do cinema. No repertório sociocultural, a gente está falando de competência 2. Eu acho que seria muito interessante, se deixaria o texto muito rico, se as pessoas trouxessem repertórios de filmes, se falassem de filmes nacionais para garantir essa noção da acessibilidade. Perfeito. Ó, desculpa até interromper. A gente vai bater um papo sobre isso também durante a semana, né, professor? Ih, tem muita coisa para falar. E tudo mais. Calma aí, não conta tudo não. Bom, se você ainda não conferiu o edital, vai lá em inep.gov.br/antes e tira suas
suas dúvidas. Bom, professor, muito obrigado. Lange, Valeu sempre mesmo um prazer. por toda a ajuda. Amanhã você está aí com a gente, né? Tô de 6 volta. horas. É Perfeito. E a gente já fala das questões de linguagens e códigos. Mas antes, um lembrete. É que existem muitas maneiras de se preparar para o Enem. Tô certo, professor Valmir? Nossa, muitas maneiras. Várias formas. Bom, cursinho presencial, cursinho online. Mas e quem não tem condições, não tem como pagar um desses cursinhos, professor? Faz o quê? Bom, tem muitas opções, Lande. E uma delas está aqui, o Hora do Enem. Quer dizer, você pode ver, deve ver o Hora do Enem. A gente tem todo o acervo desses mais de 600 programas. É muita coisa para olhar. E também os percursos educativos. Claro, você lá encontra não só a resolução das questões, mas também um aprofundamento sobre cada um dos temas. Quem entrou em geografia e redação, que foi o nosso percurso lançado há pouco tempo, se deu bem. Língua portuguesa também estava lá e artes também. Aliás, um percurso belíssimo, né, Lande? Tá completinho, né, professor? Perfeito. Bom, é isso. Opção é o que não falta. Quer ver outra? Pré-vestibulares sociais. Bora dar uma olhadinha, professor? Claro. Amy Lobo, é com você. Lande, eu vim até o pré-vestibular social Leonard Euler conhecer a realidade dos professores e alunos desse projeto incrível. Bora ver? Tivemos a ideia de colocar esse projeto aqui na Unirio, principalmente porque essa é uma região que, embora tenha muitas comunidades, muitas áreas carentes, né? A gente não encontrou nenhum projeto desse tipo. A gente acredita que a educação é que pode transformar o país. Então é a forma que a gente tem de colocar mais pessoas dentro da universidade. Se a gente conseguir colocar 5 ou 10 pessoas, já são 5 ou 10 universitários que a gente vai ter. Lógico que a gente quer aprovar muito mais. É isso que a sociedade precisa, de acadêmicos, pessoas para estudar e transformar a sociedade a partir daí. Eu comecei a cursar licenciatura aqui e acabei me apaixonando assim, pela educação, pelo ensino de linguagens, por todas as discussões da área. E aí surgiu esse convite para começar a atuar no pré esse ano, assim, e eu topei, assim, sem saber muito bem como seria. E foi muito aprendizado para mim, principalmente, assim, eu costumo dizer que eu aprendi a escutar muito mais do que falar. Eu acho que isso diz muito respeito a um novo posicionamento que tem surgido na questão do professor, assim, que a gente tenta trazer muito na equipe de linguagens. Que é uma oportunidade para esses professores que ainda estão em formação conseguirem estar em sala de aula. Por isso que eu digo que é muito importante ter ações sociais, não só para vestibular. Talvez as relações interdisciplinares que vocês tiveram aqui, vocês talvez não tivessem em lugar nenhum. Então, você ter o contato com o aluno aqui do lado, você ter o contato com o professor, é diferente, entendeu? Mas e aí? Você se identifica com essa história? Eu não ia fazer pré-vestibular esse ano porque é muito caro. E eu sou estudante de escola pública, eu não teria condições de fazer, pagar um pré-vestibular pago. Então, assim, isso aqui pra mim foi uma parada que mudou minha vida realmente, porque agora eu consigo pensar assim em fazer um curso que eu realmente quero. O social, ele ajuda as pessoas que não têm dinheiro suficiente a ter uma base boa e já te preparar, entendeu? Para o futuro e para as provas que você vai fazer. Na reta final, o conteúdo já tá todo na cabeça. Mas e a cabeça? Como é que tá? É uma pressão, né? A gente passa um ano praticamente estudando pra gente chegar lá na prova e arrasar, né? Tem uma psicóloga que vem aqui e conversa com a gente, sabe o que a gente está se sentindo, como tá a nossa expectativa antes do vestibular acontecer, então eu acho muito legal. A parte psicológica é um grande apoio, principalmente faz a gente entender que, assim, caso não aconteça de passar no Enem esse ano, tá tudo bem, você pode tentar outras vezes. E eu acho que isso é fundamental, sabe? É a primeira cobrança, assim, que tem que ser tirada de um aluno que tá estudando para o Enem. Eles dão aula, eles te ensinam, mas eles também, sabe, te relaxam. E a hora vai passando e você nem sente, quando vê são 6 horas e tá tudo bem, sabe? Não é nada massacrante. A universidade é um espaço aberto para qualquer pessoa. Você está aqui se preparando para entrar numa graduação, mas você já está pisando dentro da universidade pública. Se eu tivesse esse tipo de projeto na minha época de vestibular, acho que minha vida teria sido bem mais fácil. Tá vendo? Essa união na hora dos estudos faz a força, sabe? Faz diferença. Falando em diferença, nas questões de linguagens e códigos, professor, o que fez a diferença?
Olha, a prova de linguagens e códigos, Lande, foi bastante interessante e bastante diversificada. Vou falar um pouquinho sobre inglês. Em inglês, por exemplo, a gente teve Madonna, né? Olha aí. Pois é, a rainha pop aparecendo no exame de inglês, bastante interessante. Assim como na prova de espanhol, por exemplo, a gente teve empanada, um poema sobre empanada. E ao mesmo tempo na prova de linguagens falando sobre bullying. Então a gente está falando e sobre anorexia. Então tem empanada e anorexia de um lado e tem outras questões que foram tratadas. Então eu achei bastante interessante. Por exemplo, apareceu Marcelo Gleiser, que não é um personagem ligado diretamente às ciências humanas. Claro que a sua produção cultural, sua produção intelectual tem a ver, mas não é um personagem tradicional. Agora, algumas questões me chamaram a atenção, Lande. Tem algum aí que você quer destacar? Eu não vou destacar uma questão específica, mas apareceu mais esporte, falando-se sobre esporte. Né? Quer dizer, a gente tem questões falando sobre esporte. Em vários contextos, esporte e saúde, esporte e mídia. E uma outra coisa que também me chamou bastante atenção foi, claro, um tratamento especial às redes sociais, à internet e essas questões todas. Fora isso, a gente pode encontrar, por exemplo, um texto maravilhoso do Luiz Fernando Veríssimo, o Ed Morte, não é? E Cazuza, sempre presente, sempre permanente na cultura pop também, na cultura brasileira. Então a gente tem o resto, ou o restante da prova, sem diminuir o restante da prova, a gente tem quadrinhos, por exemplo, mas quadrinhos feitos por uma artista surda. Ou seja, a prova foi bastante espectral e interessante. E professor, calma, não dá spoiler que a gente vai falar mais sobre isso durante a semana. É isso daí, ó. Lembrando, né, tem hora do Enem sobre língua portuguesa, segunda, 4 de novembro agora, e línguas estrangeiras e artes, quarta-feira, 6 de novembro. E agora a gente fala de ciências humanas, ou seja, história, geografia, sociologia, filosofia. De modo geral, professor, o que você achou da prova? Olha, eu achei uma prova também bastante equilibrada, a prova do Enem. Quer dizer, a gente vê alguns autores clássicos, como, por exemplo, Descartes, vê Santo Agostinho, a gente vê um pouco de Hannah Arendt, mas também a gente vai ver Hobsbawm, que é um outro autor clássico, vamos falar de Maria Quitéria e Jacques Le Goff, ou seja, muita coisa que já aparece em outras edições do Enem, mas que nesse Enem apareceram alguns textos específicos. Falando-se sobre patrimônio, né? Falou-se sobre patrimônio, Michel Foucault já apareceu, Francis Bacon apareceu, e eu vou só também falar um pouquinho, voltando um pouquinho sobre as linguagens, vou falar um pouco sobre a arte, que eu não poderia deixar de destacar. Bora. Picasso, Pollock, Vic Muniz e Marinetti. A gente sempre está falando da contemporaneidade. Já falamos bastante disso nos programas de arte, na live de arte, e a gente percebe essa presença. Então, no caso da prova das ciências humanas, uma prova espectral com algumas paradas em período medieval, por exemplo, Renascença, e autores que a gente já viu em outros casos. Uma ausência sentida, pelo menos por mim, são os filósofos da antiguidade. Nada de Aristóteles, nada de Platão e nada de fragmentos dos filósofos pré-socráticos, por exemplo, o que vem foge um pouco da tendência, né, professor? Exatamente, é um pouco diferente, e mais filosofia medieval. É interessante. E história, professor, caiu História Brasil ou não? Como é que ficou? Você acha que focou mais História do Brasil? Eu acho que a gente tem bastante de História do Brasil, mas eu acho que a história, de um modo geral, fora da História Brasil, a história mundial, a história geral, apareceu mais no exame. Agora, história em particular apareceu pouco, de um modo geral. Eu achei que a história não foi muito privilegiada. Claro que eu fiz uma leitura muito rápida. Dinâmica, não é? Fiz uma leitura dinâmica. Estou até olhando aqui as minhas fichinhas que foram feitas aqui no calor da preparação do nosso ao vivo. Mas eu senti falta de história, um pouco de filosofia, bastante filosofia, na verdade, bastante filosofia medieval, mas pouca história. Geografia, bastante. Mapas, cartografia, isso apareceu bastante. Agora, professor, eu estou percebendo que você está surpreso em alguns aspectos, mas você acha que manteve a tendência ainda ou não, assim? Tiveram surpresas dentro
do esperado. Como foi? O Enem, ele é construído segundo uma arquitetura da nota TRI, ou seja, a teoria de resposta ao item. Então, você precisa ter um número de questões fáceis, médias e difíceis para que você possa comparar esse exame com outros exames. Então, essa arquitetura permite que, apesar de trabalhar temas diferentes, você esteja dentro de uma da teoria de resposta ao item que é esperada. Perfeito. Bom, a gente fala melhor de ciências humanas terça-feira, né? Dia 5 de novembro, 6 da tarde. Agora, a minha pergunta é, tem época certa para estudar, professor? Absolutamente, né, Lândia? A gente sabe, principalmente na atualidade, que a gente vai ter que estudar eternamente, desde que a gente nasce até o momento que nós vamos embora. Então, é importante sempre estudar e, se você perdeu alguma oportunidade, volte. É isso aí. Bom, a reportagem que a gente vai ver agora mostra como isso acontece. Prova isso. Roda aí. Meu nome é Aline Regina Pereira Barbosa e eu tenho 30 anos. Meu nome é Alexandre José Moraes Nunes da Rocha, eu tenho 58 anos. Silvia Prata, eu sou técnica de enfermagem, 57. Eu fiz o Enem assim que eu concluí o ensino médio, em 2006. Depois disso, eu não tive mais oportunidade de estudar e estou retomando agora esse ano. Sempre pensei em fazer faculdade de História e esse ano eu resolvi encarar esse desafio. Eu tenho um desejo de entrar numa universidade, quero ter uma formação e eu tenho uma paixão por psicologia. Acho que a coisa que mais pesava era essa sensação de que é a última e é a única oportunidade. E se eu não passar agora, nunca mais eu vou poder fazer. E isso é uma coisa tão boba, né? Depois vai ficando um pouco mais velho, você vai vendo que assim, você pode reprovar e tá tudo bem. Faz no próximo ano. Você já acumulou conhecimento para o próximo ano. Então, olha o quão preparado mais você vai estar. Porque a gente, quando é mais novo, né? A cobrança da escola, às vezes, atrapalha um pouco, né? Agora não, você faz porque você quer fazer, porque você gosta de fazer, tem um sonho de fazer. Eu fiquei muitos anos fora de sala de aula. Os filhos cresceram, veio o neto. Eu falei, gente, chega de, né? O mercado de trabalho vai se fechando. Aí eu falei, vou para a sala de aula, vou voltar a estudar. Acho que a idade não deve ser empecilho para isso, não. A pessoa deve tentar e procurar ser feliz, né? Quanto mais você sabe, mais você consegue ter consciência dos seus deveres, dos seus direitos, você consegue ser um cidadão mais pleno e você consegue transformar. E a minha ideia é essa, transformação. Para de ver novela, vai aprender, vai ver a vida real, vai trocar com esses jovens, vai ver o que está acontecendo, como afeta a vida deles hoje em dia essas mudanças. Parece que a cabeça aumenta. A informação, a forma de falar, a forma de se portar no mundo, de se entender, muda tudo. Pois é, isso mesmo, galera. É bonito, né, professor, de ver conhecimento, saber que esse conhecimento abre a nossa mente, abre o nosso olhar para o mundo, né? E conhecimento nunca é demais, né, professor? Tô certo. Eu vi uma parte desse material bruto, Landi, e aí eu fiquei emocionado quando eu vi. Em particular, essa última personagem, que é uma personagem extraordinária. Ela, a primeira coisa que ela fala, eu nem vou dizer, porque eu sei que eu acho que vai aparecer em algum momento, então não vou dar spoiler. É uma personagem maravilhosa, uma personagem carinhosa, vê o mundo de uma maneira diferente. E tem uma outra pessoa, personagem da vida real, né? Que fala sobre direitos e deveres. Tema que apareceu no Enem esse ano. Olha aí, ela falou de um tema que estava presente no Enem, assim como o direito, assim como essa questão de você ser responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você cativa. Então, a gente percebe essas pessoas voltando a estudar, usando o material que a gente produz aqui na TV Escola, e tudo isso para nós é um motivo de enorme orgulho. A gente sabe que a gente pode fazer essa pequena diferença na vida das pessoas. É isso aí. Professor, bom, para fechar rapidinho, um balanço geral aqui sobre esse primeiro dia de Enem 2019. Enem é sempre Enem. É isso aí. As pessoas criticam, as pessoas falam, não é? As pessoas falam sobre a redação, que é um tema, e agora ao longo da semana a gente tem a possibilidade de falar sobre cada um desses temas e
Na semana que vem tem mais. É isso aí. Por isso mesmo que a gente sabe muito bem, né, que as pessoas ainda nessa semana podem estudar lá nos percursos educativos. A gente tem tudo dos percursos educativos da prova que vem, hein? Matemática, física, química e biologia. Estão lá prontinhos para você. Eu convido todo mundo a entrar. É de graça. Faça isso. Estude. Não pare de estudar. Não pare de estudar. É isso aí, galera. Essa semana tem programa de avaliação do Enem, segunda, terça e quarta, sempre às 6 da tarde. Tem que assistir, né, professor? Não tem jeito. Tem que assistir. Bom, agora para fechar, vamos ver como foi a saída dos candidatos. Bora lá? Bora. Eliane Benício, é com você. Lande, o saldo do primeiro dia de prova foi esse. 5 horas e meia para dar conta de 90 questões e 30 linhas de redação. Não foi pouca coisa, não. Vamos saber como a galera encarou esse desafio. Estou muito satisfeita, foi bem fácil. Mais fácil do que eu imaginei. Depois que eu sei que botei todas as ideias no papel e agora já foi, agora é só ver o resultado mesmo. A redação eu fiquei surpresa. O tema eu não esperava, não. Eu estava esperando alguma coisa sobre política, área da saúde, algo desse tipo. Acho que eu fui bem, agora é descansar mais uma semaninha aí e relembrar umas paradas pra não andar bem no segundo dia. Ah, vou namorar mais, já estudei muito. São tantas pessoas que estão me ajudando, inclusive a Mara Blanc, ela que me incentivou a voltar a estudar. Roberta, te amo, Vitor também. Eles sabem disso, eu falo pra eles isso todo dia. Obrigadão. E por todos os outros também. Vou mandar mensagem pra minha tia, pro meu tio, que me apoiaram bastante, sempre me dando força pra estudar e me capacitando todos os dias. É o João Pedro, Guaraná, né? Um salve pra você, vai fazer a prova aqui na Santa Úrsula. E muito obrigado por tudo sempre, por sempre puxar pra cima e me ensinar as exatas. Meus pais, meus irmãos estão sempre dando força. E meus professores também, que dão sempre aquele gás, que a gente vai desistir, eles estão ali. Não desiste, continua lá em cima que vai dar certo. Então, muito obrigado a todo mundo que me ajudou nessa caminhada. A galera se prepara e uma prova não define você. Então, vai tranquilo, tenta não se estressar muito e vai dar tudo certo.